seguinte. A turma ontem nas redes sociais, uma parte estava triste, chorando, a outra estava mandando fazer o L. E o tema que gerou esse debate foram as compras internacionais. O famoso site aí, AliExpress, agora quando você vai tentar fazer uma comprinha, você coloca lá o produto, o site mostra para você não só o valor do item, como o valor do frete, e agora, abaixo do frete, tem um novo campo, impostos. E aqui, como você pode ver, um produto que custa R$ 423 reais, tem um pequeno imposto de 392. Como o economista sincero diz, começou a cobrança do amor. O imposto é quase o produto. É quase o mesmo preço do produto. O Otávio, ele coloca aqui outro item e faz um pequeno cálculo para calcular. Não é que é quase igual, é só 92% de imposto. Tá bom pra você? Isso aqui para produtos que custam mais do que $50, né? Aí Bolsonaro comentou um pouco sobre isso. Bolsonaro compartilhou aquela nota ali do Estadão. Foi a notícia, então a gente comentou ontem, é um absurdo sem tamanho, né? Como a imprensa arruma um jeito de passar pano. Eu acho que deve ter aquelas redações de jornais bem grandes, né? Aí tem aquela sala, tipo um aquário, que os jornalistas, né? Os novatos ficam se olhando, né? Você vê assim pelo vidro, aquela galera, cabeça branca, experiente. E aí? E aí? Como é que a gente vai defender o Lula? E agora? Como é que a gente vai passar pano pra compra internacional? Aí vamos falar, já sei. Vamos falar que o Lula libertou pessoas do vício do consumismo. Pronto. Vejam só como são as coisas, né? Parece piada, mas não é, gente. Ó. Antes viciados em Shopee e Shine, agora eles se assustam com impostos e dizem que vão se controlar. Lula curou o consumismo das pessoas, segundo o Estadão. É o passapanismo no novo patamar. Eu até me assustei, eu li errado, deve ser a Miriam Leitão. Não, é o Estadão. Aí Bolsonaro fez questão de relembrar, né? Na era dele. Repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shine, etc., não contará com minha assinatura, né? Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos. E tá todo mundo vendo, né? Ainda tem outro ponto. No governo Bolsonaro ainda se discutiu a possibilidade de ampliação para 100 doletas. Você pode comprar 100 doletas e ficar tudo de boa. E antes só de avançar, olha como é engraçado. Quando o cara sai do Brasil, vai pro exterior, ele pode voltar com a quantia. Pode comprar nos free shops da vida. Agora, por que o cidadão comum não tem que seja uma cota anual? Não, você tem aqui uma cota anual, você pode comprar $1.000 anualmente. Porque só quem tem condição de viajar lá pra fora e comprar esses $1.000 é quem tem dinheiro. Por que o pobre não pode ter os mesmos privilégios dos ricos? Por que o Lula não concede pro pobre os mesmos privilégios que o rico? E o pior é o seguinte, os ricos têm esse privilégio toda vez que viajam. Cada viagem, $1.000 que pode trazer. Isso parece bem injusto, né? A gente sabe como é que o governo do PT funciona. Aí voltando aqui pra faina de preços, Samuel Punch, jornalista do Metrópolis, fala o seguinte: o brasileiro está tendo uma aula prática no AliExpress sobre a quantidade de impostos que o Estado brasileiro cobra e do quanto isso acarreta no valor final dos produtos que ele consome. Tá aprendendo? Este é o governo Lula. É uma aula de lulismo econômico. E aí ele comenta o seguinte, né? Ele recompartilha aquela nota clássica da senhorita primeira-dama que ela fala: choquei, a taxação é para as empresas, não é para o consumidor. Lembram disso da época? O povo começou a... Meu Deus, Lula não faça isso? E todo mundo viu, né? Pelo menos não pagou a postagem. Tá lá, inclusive, com a checagem até hoje. E ele diz, ó, também é uma aula prática sobre o motivo pelo qual políticos devem ser vistos com desconfiança e não como donos da verdade absoluta. Mas vamos continuar. Ainda sobre esse embate direita-esquerda, já entrando agora um pouco mais na esquerda, ontem o Lauro Jardim falou o seguinte: queda na arrecadação, o sinal de preocupação passado ao Haddad. Talvez seja até por isso que o Haddad tá tentando aumentar, né? A arrecadação via comprinhas. Compre e dê um dinheirinho pro Haddad. A arrecadação das prefeituras médias e grandes do Sudeste caiu muito em setembro e nos 10 primeiros dias de outubro. O sinal de preocupação foi passado ao Haddad. Também decepcionaram no mesmo período as vendas de produtos como cervejas, refrigerantes e produtos de beleza. Vamos dar uma olhada. Primeiro, Sudeste. Gente, olha só. Qual é o maior PIB do Brasil? É o PIB do país. Mas como um todo. Qual o segundo maior PIB do país? O PIB do estado de São Paulo. Terceiro maior PIB do país? O PIB da cidade de São Paulo. A gente tá falando aqui que o maior impacto foram nas prefeituras das médias e grandes cidades do Sudeste. Ou seja, a região que tem um dos maiores PIBs. Então, se você fala de uma queda de 5%, eu não estou chutando uma porcentagem, uma queda de 5%, por exemplo, na arrecadação da cidade de São Paulo, meu amigo, às vezes é melhor você perder 10% em um estado no sul do país, no centro-oeste, no norte. Você perde 10%, você perder 5% apenas em uma única cidade. Pode ser que a gente esteja diante de uma queda na arrecadação realmente impactante. Lembrando que o Lauro Jardim, amigo do Haddad, sempre solta umas notinhas passando pano, e ele fala que caiu muito, né? Caiu pouco. E você ainda olha outro fator. Decepcionou. Venda de produto como cerveja, refrigerante e produto de beleza. Esquece refrigerante. Refrigerante, tanto faz. Mas, vamos pensar no homem e na mulher. O homem gosta da cervejinha. A mulher gosta de um produto de beleza. Se tá caindo pro homem cerveja, pra mulher produto de beleza, tá dizendo o seguinte, ó, produtos supérfluos, que não são assim obrigatórios, etc e tudo mais, meio que estão sendo deixados em segundo plano. Quando é que isso normalmente ocorre? Quando estamos diante de um cenário economicamente ruim, onde as famílias estão passando por dificuldades, porque ela, cara, já tá agora começando a cortar os supérfluos, e tá complicado. Então, todos os indicativos nos mostram que Lula quebrou o país. E ano que vem, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer respostas. Não adianta criticar. Elas vão querer saber, tá, mas qual é a proposta de vocês? Por isso que eu sempre tô batendo na tecla. Precisamos discutir um projeto de país. A direita, nossas lideranças têm que ser mais propositivas, ainda mais agora que estão na oposição. Mas vamos continuar. Ainda sobre o caso do bis, olha que engraçado, né? Eu não sei se a turma tá tentando realmente destruir
abiso ou não, mas eu não acho que isso aqui ajuda muito. Paulo Pimenta e Vadir Damus. Ambos fazendo propaganda para Lula e Felipe Neto e com um bis no meio. Leonardo Coutinho comenta o seguinte: parece problemático o ministro da Secretaria de Comunicação e Secretário Nacional do Consumidor usarem suas contas oficiais para fazer propaganda de um doce que finge ser chocolate. Claro que não é comercial pago, mas segue sendo esquisito, possivelmente irregular, a meu ver. Continuando, ontem o Guga Noblar tava dando chilique falando assim, ó, a extrema-direita que persegue professor, chama de doutrinador, persegue jornalista, persegue judiciário, persegue até o Papa, agora resolveu perseguir marca de chocolate, são os patetas fanáticos, ai bababá, ppp. O mesmo do Guga Noblar, em outro episódio, esse daí interessava a ele falava assim, ó, isso é democracia, boicotar, criticar, isso sim, mas censurar não. A galera quer decidir para que o que é arte e proibir o que não gosta. Ué. Então, quando você trata de arte, etc., você pode escolher boicotar, desde que não censure. Então, boicote é democrático. Agora, quando é um tema que você não gosta, aí é fanatismo. Esta é a nossa esquerda. E aí, aqui pegando um link, a gente vai falar um pouco de passado. Eu coloco aqui o caso do BIS. Esta é informação muito pertinente. O Paulo Eduardo Martins conta o seguinte: o BIS é uma criação da Lacta. A Lacta, antes de ser Mondelez, pertencia ao ex-governador Adhemar de Barros. Eu não sabia disso. Em 1969, a Ava Palmares, que a Dilma fazia parte, segundo o Paulo Eduardo Martins, teria confiscado, roubado o cofre do Adhemar, que continha cerca de 3 milhões de dólares. A esquerda sacaneia a turma da Lacta há tempos. E aí, agora a gente começa a entrar no vamos ver. Acabou a brincadeira. Vejam só. Começando aqui sobre esse tema internacional, que eu achei uma nota muito interessante. No meio, quando eu fui perceber o negócio, eu já achei uma nota, falei, rapaz, eu não sei que nota é, né? Mas vejam só. Repatriação de brasileiros em Israel teve seletíssima lista dos fura-fila. Essa nota aqui é um bom retrato do que é o nosso país. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ao menos nos primeiros voos de repatriação, houve uma seletíssima lista de prioridades enviadas pelo Planalto. Lula mandou, ó, esses daqui são os privilegiados. Esse daqui merece um tratamento diferenciado. Laura Jardim diz, ó, alguns privilegiados com bons padrinhos retornaram antes. Esse é o nosso Brasil. Nada novo sobre o sol brasileiro. Mas vamos lá. Se lembra do Said? Se lembra que no primeiro momento as pessoas comentaram sobre as fotos que o Said tinha com políticos de esquerda e etc, tudo mais? Olha só, ele tem foto com o ministro, tirou foto recente, o caso aí do Padilha. Ah, ele tem foto com o Silvio Almeida. E aí quando leva no passado, nossa, ele tem foto com a Dilma. Eita, rapaz, Paulo Pimenta, um monte de gente. No segundo momento, o que foi descoberto? Que o Said não era apenas um cara que tinha fotos. Quem contou na época, a gente trouxe aqui em vídeo, o Leonardo Coutinho, ele fez uma thread rememorando, relembrando alguns casos passados, mostrando como o Said, muito mais do que um ator ideólogo, ele tem um caráter político em sua ação. É basicamente um lobista profissional, abrindo portas no Brasil para causas um tanto quanto estranhas. Aí o Estadão solta essa nota hoje falando o seguinte: PCdoB fica em cima do muro sobre expulsar afiliado que zombou de vítimas do Grupo H. Aí o PCdoB resiste a dizer se vai expulsar o Said Tenório. Questionado pela coluna sobre o que faria com esse assessor, o Márcio Gerri, a legenda afirmou apenas que episódios como esse serão tratados de acordo com as normas estatutárias, sem dizer qual. De acordo com as normas estatutárias do PCdoB, o filiado que desrespeitar princípios programáticos, a ética, a disciplina do estatuto pode sofrer sanções que vão de uma simples advertência à expulsão. A sigla também afirmou que as declarações de Said Tenório não refletem o pensamento do partido. Pô, não reflete o pensamento do partido, mas vai acontecer com ele? Nada. Mas vamos lá, né? Um caráter político, abrindo portas. E o Leonardo Coutinho mostrou, né? Olha só, essa pessoa aqui que esse cara tava perto, tá envolvido numa confusão na Argentina, tá na lista da Interpol, tá ali, tá aquilo, outro. Eu não vou trazer aqui a thread. Quem quiser, ou vai lá no Twitter, ou assiste o vídeo da semana passada. Aí eu tava passando no Twitter ontem, e eu me deparei com esse post. Vocês até vão saber mais ou menos que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Vi um perfil chamado Márcio Boni, ele me marcou e falou assim, ó, Kim, falando em biopirataria, você sabe quem foi o papai dessa vertente criminosa? O botânico inglês Henry Wickham. E eu conhecia essa história aqui, mais ou menos. Não conhecia a fundo, mas eu sabia que teve uma treta lá, na época, do ciclo da borracha, que o Brasil, depois de 1913, começou a cair por causa dos ingleses, mas eu não sabia a fundo. Acho que alguns de vocês talvez saibam mais a fundo, outros já devem ter ouvido falar, outros não fazem ideia. Hoje todo mundo vai saber bastante. Todos vamos saber bastante. Mas deixa isso daí de lado, né? Aí eu fui pesquisar essa nota, coloquei o título, e aí, pra minha surpresa, na hora que eu coloquei o título, começaram a aparecer sugestões, como essa nota que era antiga, começou a aparecer algumas sugestões que essa matéria da Isto É. E aí, uma das sugestões que me apareceram, não sei o que tinha a ver, a manchete, com aquela outra nota, talvez seja a questão de biopirataria, eu me deparo com essa nota. Eu falei que era 2004, acho que no início, né? É de 2006 a nota. Mas são de eventos que aconteceram em 2004. A nota é do Rodrigo Rangel, que atualmente escreve no Metrópolis. Um jornalista investigativo, várias fontes, solta notas de Cajuíno, volta todo dia, mas tá no Metrópolis. Antes estava na Cruzoé, antes já esteve na revista Época, o cara porreta demais. Realmente, as matérias dele são todas, não tô irônico não. Ele é muito crítico ao Bolsonaro, mesmo assim, mesmo crítico à direita, eu reconheço que ele tem umas matérias muito interessantes. E essa nota falava o seguinte: o contrabando do urânio brasileiro. Aí falava que tinha uma investigação secreta da PF que desvenda a quadrilha que extrai em vida material radiativo para fora do país. Falei, como é? Aí veja.
Em julho de 2004, a PF apreendeu no interior do Amapá, na nossa Amazônia, na caçamba de uma caminhonete, 13 sacas de um mineral granulado escuro, muito mais pesado do que o que aparentava ser. O material examinado depois nos laboratórios da Comissão Nacional de Energia Nuclear era um composto de urânio e tório, minerais altamente radioativos que abundam em jazidas encravadas no extremo norte brasileiro. Falei, mas rapaz, que viagem, viu? Estava ali o fio da meada para descoberta de uma das mais obscuras máfias em atuação no país. Aí você vai lendo a nota e ela fala assim, ó. Conheceu a realidade das minas, onde garimpeiros põem suas vidas em riscos, expostos à radiação e desvendou uma investigação que até aqui vinha sendo tratada como segredo de Estado. São centenas de horas de gravações telefônicas, feitas pela polícia, que revelam por dentro o funcionamento da máfia, desde a extração do minério, nos garimpos situados em plena selva amazônica, até as negociatas encabeçadas por quadrilhas que exportam urânio para clientes tão misteriosos quanto elas próprias. E, muitas vezes, com respaldo de autoridades constituídas, nomeações e políticos. Produtos saindo do Brasil para fora, tendo políticos, né? E membros de, sei lá, órgãos públicos no meio da confusão. Será que tem alguém abrindo e fechando portas? Além de brasileiros, estão sob a mira das polícias islandesa, russa, alemã, suposto integrante de uma conexão que, segundo investigadores, estaria levando minério para países da Europa, Ásia e África, em particular para a Rússia e para a Coreia do Norte. O Palácio do Planalto já recebeu o alerta de que urânio pode ter ido parar também na mão da turma que gosta de tocar o terror, viu? Olha agora, no rastreamento da teia de relações mantidas pela quem estava fazendo coisa errada, a polícia chegou ao nome de Haitham Abu Rahman Khalaf. Esse nome não parece português, né? Um libanês apontado como elo com o grupo H. Vejam só como são as coisas. Vejam só como são as coisas. Muitas vezes, vemos aí problemas ao redor do mundo que, para você resolvê-los, muitas vezes, o melhor caminho é você evitar que esse problema aconteça. Aí para e pensa o seguinte, para você criar qualquer tipo de conflito, você tem que ter algum capital para você tirar a coisa do papel, você quer a confusão, você obter ferramentas para os seus planos, etc, tudo mais. Vou deixar nessa imagem aqui. Você tem que ter isso daí. Agora, se não tem coisa lá chegando, que pode ser utilizado para criar confusões das mais diversas, etc, tudo mais. Imagina se no Brasil, se na década de 80 já tivesse, bonitinho, bem desenhado, na criação da nossa Constituição, um código de mineração bem feito, bem estruturado, para realmente permitir que as pessoas que querem fazer a coisa certa tenham acesso à lavra. Vai lá, cara, explora. E aí você vai certinho, que tem aquela regularização fundiária, que você sabe, ó, aquela terra tá ligado a esse CPF, esse CNPJ. Você quer essa terra? Então, pera, tá sob sua responsabilidade, cara. Você pode responsabilizar pessoas. Então a gente pode ter um ganho econômico, a gente pode evitar problemas, tanto nacionais quanto internacionais. Gera empregos, mas não. Por causa de uma agenda ideológica anti-Brasil, anti-desenvolvimento, a favor de uma agenda verde para salvar a Mangaia, que você sabe que é balela, olha o que muitas vezes acontece. Olha pra onde podia estar indo. Gente, isso é o que se sabe. Imagina o que não sabe. Vamos voltar agora por causa do Tenório. Quem que conhecia esse site Tenório? Se não fossem os comentários horripilantes que ele fez, duvido que o Leonardo Coutinho teria feito aquela atrás, duvido que as pessoas ouviriam falar. E ainda assim, é um. Será que é o único que abre e fecha portas? Não tô falando que ele abriu portas pra esse tipo de coisa. Mas pra mostrar. Na época lá da atrás, ainda falei, por exemplo, do Marco Zeng, aquele ligado ao País Vermelho. Também abre portas pra várias pessoas. Inclusive para empresas de câmeras que são utilizadas lá no País Vermelho, pro sistema dele de crédito social, lá da rua, que o Dória, inclusive, foi visitar quando foi lá. São aquelas coincidências do nosso dia a dia. E aí você vê que entra ano, sai ano, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Entra ano, sai ano, os problemas continuam os mesmos. A última nota é de 2006, sobre uma coisa que começou em 2004, aquela investigação da PF. Essa aqui foi no ano passado, no governo Bolsonaro. Mais uma vez, como funcionava o esquema de contrabando de ouro e urânio pela Amapá. O mesmo Amapá, o mesmo urânio. A mesma PF desarticulou um grupo que contrabandeava ouro e urânio a partir do Amapá e de Roraima para outros estados brasileiros e também para a Europa. A organização já havia movimentado, segundo as investigações, 115 milhões de reais no mercado paralelo. Isso do que se sabe. O governo Bolsonaro apresentou o PL 191/2020 para aprimorar o Código de Mineração brasileiro. E a gente começar a botar coisa para andar. Mas a turma não quer.